Olá, boa noite, boa tarde para quem está ainda no clima da tarde. Eu já estou no clima da noite, até porque aqui já são 23 horas. Hoje nós vamos ter a nossa aula de filosofia, está acontecendo num sábado e não na sexta-feira. Resolvi mudar o dia para facilitar para as pessoas que não conseguem assistir na sexta-feira. Coloquei num horário que eu acho que pode ser mais legal para quem trabalha a semana inteira. E sábado eu sei também que é um dia de descanso para muitas pessoas, mas para nós que estamos trabalhando, eu acho que é um dia importante, um dia que a gente consegue ainda seguir nesse clima. Vamos trabalhar juntos, né? Bom, eu propus que a gente hoje, na aula de hoje, trabalhasse com esse tema ultra complexo, que é o da corrupção. Evidentemente, eu vou fazer uma proposição, uma fala para vocês muito simples e muito básica sobre esse assunto. A minha intenção não é esgotar o assunto, nem tampouco oferecer as respostas mais objetivas e diretas, embora eu acho que a gente possa fazer boas perguntas sobre esse tópico da corrupção. E eu acho, sobretudo, importante que a gente volte a falar disso, porque durante um tempo o assunto da corrupção se tornou muito comum e atualmente a palavra corrupção desapareceu do nosso cenário. Então é importante que a gente volte a falar dessa palavra para justamente tentar entender se ela faz sentido nos dias de hoje, se ela pode, se essa palavra colocada como questão, se essa palavra pode nos ajudar a entender o momento pelo qual o Brasil está passando. E aí vou começar as minhas colocações relacionadas justamente a essa abordagem da retórica da corrupção, da questão ética da corrupção e da questão política da corrupção. Então, para falar sobre a questão da retórica, nós vamos começar por aí. Quando a gente fala da questão da retórica, o que é a retórica? A retórica é justamente uma palavra que vem também da Grécia Antiga, e no senso comum a gente trata a retórica como sendo uma espécie de desenho, uma espécie de construção do discurso, como se fosse uma espécie de enfeite do discurso, né? Mas os gregos, eles tratavam a retórica como sendo uma questão muito séria, e a retórica era tida como uma espécie de arte. Existem muitos aspectos. Outro dia eu posso trabalhar com vocês a visão que Aristóteles, a visão que Quintiliano, os gregos e os romanos tinham da retórica. Mas para falar da corrupção, o que a gente pode tomar como questão é que, de repente, a corrupção nas culturas contemporâneas e, sobretudo, na nossa cultura brasileira atual, a corrupção começa a fazer parte de uma espécie de retórica entendida como manipulação do discurso. Então, a retórica não é simplesmente a manipulação do discurso. A retórica é toda uma arte relacionada, ou uma ciência até relacionada à compreensão das formas discursivas, mas a gente pode também dizer que ela se transforma e ela pode ser simplesmente uma manipulação discursiva. Então, é óbvio que um texto literário tem a sua retórica, é óbvio, claro, para nós que estudamos esse assunto, que um texto, qualquer que seja, tem a sua retórica. A gente pode falar de retóricas discursivas, de retóricas verbais, e a gente pode falar também de retóricas imagéticas, né, de retóricas que são construídas a partir de imagens dadas, né, de imagens que vão se apresentando, enfim, no contexto, né, da produção desses discursos. Mas nós podemos também considerar que a retórica tem a ver com uma determinada arte relacionada à ideia de persuasão. Então, o discurso retórico não seria simplesmente um discurso lógico, embora
retórica e lógica também sejam muito próximas. Isso vamos deixar em suspenso para analisar em outro momento. Mas a retórica, ela seria justamente a proposição discursiva que visa convencer os indivíduos de um determinado assunto, de um determinado aspecto, de um determinado conceito. A retórica, nesse sentido, seria aquele discurso que se organiza para produzir um tipo de verdade e que lança uma certa ideia de verdade sobre os sujeitos. E nesse sentido é que a retórica foi muito criticada como sendo também uma arte da enganação, né? Então, ao mesmo tempo que a retórica está dada no texto, no discurso, na sala de aula, no discurso do Papa, no discurso do presidente, no discurso do político, no discurso do professor, não importa, é o desenho, né, a imagem, é a forma como um texto é apresentado para fazer com que as pessoas entendam esse texto, mas por outro lado também pode ser a forma de produzir um texto para construir uma persuasão que venha inclusive a enganar as pessoas. Então o reino da retórica é um reino que está próximo do discurso da enganação, do discurso falso, do discurso mentiroso, né? Então quando eu propus que a gente pensasse um pouco sobre essa questão da retórica, da corrupção relacionada à retórica, eu pensei, vamos nos colocar a pergunta acerca da própria participação da palavra retórica nos nossos, ou melhor, da participação da palavra corrupção nos nossos discursos, ou seja, até que ponto a gente fala da corrupção para esclarecer as pessoas, tentando produzir, digamos, uma didática relacionada à questão da corrupção, e até que ponto a corrupção é utilizada de maneira a produzir uma manipulação na cabeça, na capacidade de compreender do cidadão, da cidadã, da pessoa comum que diariamente ouve falar nessas palavras. E é claro que eu estou me colocando essa questão aqui junto com vocês, porque eu fico preocupada, muito preocupada, realmente atenta ao fato de que a corrupção se transformou numa espécie de significante abstrato, genérico, que é utilizado em certos contextos e, sobretudo, no Brasil, com o objetivo de produzir nas pessoas um determinado entendimento que a gente pode dizer que é falso, um entendimento que visa a enganar as pessoas, que visa a convencer as pessoas de algo que absolutamente não faz sentido nas suas vidas. E é por isso mesmo que o termo corrupção, ora tem validade nos contextos midiáticos, ora ele funciona na esfera da produção textual midiática, e ora essa palavra desaparece do nosso vocabulário, como está acontecendo agora. No Brasil, atualmente, por exemplo, nós estamos vendo várias cenas que em outras épocas nós chamaríamos de corruptas. Nós sabemos, e eu não estou com vontade nessa nossa pequena aula de discutir questões nacionais, porque eu quero falar de questões conceituais, mas se vocês forem aos exemplos, vocês vão ver os diversos sujeitos que estão em guerra há anos, né, falando de uma espécie de guerra contra a corrupção, e esses mesmos sujeitos hoje são as figuras que se demonstraram ser os mais corruptos na nossa cultura brasileira. Então, os agentes anticorrupção são agentes corruptos. Nesse sentido, tomando esse tipo de exemplo para a gente pensar o problema, a gente consegue ver justamente como essas pessoas que utilizaram corrupção num sentido retórico, da enganação, no sentido dessa retórica da falsificação, como essas pessoas conseguiram justamente fazer com que a própria população perdesse o interesse em discutir a questão da corrupção e começasse a cair
numa espécie de armadilha pela qual cidadãos, cidadãs comuns diariamente atacam os corruptos sem entenderem exatamente o que é a corrupção e quem são os corruptos e quais são as dimensões, então, desses trabalhos, digamos assim, relacionados, dessas operações ligadas à ideia de corrupção. Bom, então, para levantar essa questão retórica, o que eu quero dizer em termos muito resumidos? Que a retórica da corrupção trabalha com a corrupção, opera, manipula a própria ideia de corrupção com objetivos específicos de fazer com que as pessoas acreditem que determinados grupos, determinados indivíduos são corruptos e outros que podem inclusive ser ainda mais corruptos não parecem. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a própria retórica da corrupção, ela funciona como uma espécie de retórica corrompida para fazer funcionar um determinado pensamento, né, acerca da corrupção. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras? Que a corrupção implica hoje uma cena, que a corrupção implica hoje uma produção de discurso, uma produção de imagem, uma produção cênica, uma produção, a gente pode até dizer, performativa, ou seja, do efeito, né, que isso quer causar na vida das pessoas. E que nós precisamos entender que a corrupção, que é uma palavra interessante, é uma discussão muito válida, diz respeito, sobretudo, a aquilo que é conspurcado numa cultura. Então, isso para falar, digamos, da retórica da corrupção, no sentido muito simples, muito básico, muito elementar, para que a gente preste atenção vamos chamar assim, na ordem do discurso, para usar um termo do Foucault. Existe uma ordem do discurso que usa o discurso da corrupção contra a corrupção, construindo uma ideia de corrupção, vendendo para as pessoas uma ideia de corrupção e que absolutamente não desmancha a ideia de corrupção, quanto ao mesmo tempo não faz jus a uma análise, digamos assim, mais crítica dessa questão, enfim, da corrupção. Então, vamos pensar nisso. Em termos muito conceituais e também que podem soar para algumas pessoas como ultra abstratos, mas que eu acho importante da gente levantar, eu já falei nessa palavra hoje, a corrupção tem a ver com a conspurcação. Então, a corrupção tem a ver com aquilo que é conspurcado, com aquilo que é sujo, com aquilo que é estragado, com aquilo que a gente pode dizer, aquilo que entrou num processo de decomposição. Então, aquilo que foi maltratado, aquilo que foi apodrecido, a corrupção tem a ver com isso. Então, se a gente pensa, eu falei já da questão retórica, da questão verbal, imagética, da construção da linguagem, da construção dos discursos, da construção da performatividade, mas nós devemos também, quando a gente pensa nesse caráter conspurcado, nesse caráter da decomposição, é interessante a gente pensar nos temas da ética e da política. E aí eu vou falar muito brevemente sobre esses dois tópicos. Quando a gente fala da corrupção em um nível ético, a gente está falando dessa corrupção que diz respeito a cada um, que diz respeito ao sujeito, ao indivíduo, ao corpo individual, ao cidadão, à cidadã, à pessoa concreta que está envolvida diariamente com as oportunidades de romper, de destruir, de corromper, né? Com os ditames, com as regras, com as leis, com os princípios que são éticos. E aí, não dá tempo também da gente trabalhar agora, mas eu já falei bastante sobre ética numa aula há semanas atrás. A gente pode, nesse momento, quando se fala de corrupção em nível ético, a gente pode falar inclusive de ética e moral e juntar essas duas coisas para a gente entender o que é a corrupção. Por exemplo, se eu sou uma pessoa corrupta, eu pratico uma corrupção, duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ser um corrupto, outra coisa é você praticar uma corrupção. Eu posso ser corrupto, como dizia, ou
ser, né, em qualquer nível, como está dado, por exemplo, na filosofia do Aristóteles, ser é uma coisa que implica você repetir e repetir e repetir. Então, eu posso um dia ter roubado, eu posso um dia ter mentido. Isso não quer dizer que eu seja um ladrão e que eu seja um mentiroso. Eu posso um dia ter cometido um erro, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que erro. Eu posso ter cometido um erro e nunca mais ter cometido. Então, um ato particular não me torna uma pessoa que seja um criminoso. Um ato particular pode me levar a um arrependimento e pode vir a mudar a minha perspectiva e pode vir a melhorar a minha posição, inclusive a minha proposição como sujeito ético e moral. Mas estou colocando isso apenas para a gente saber ou para a gente se colocar essa questão de que as pessoas podem de fato ter conserto, de que é possível mudar a perspectiva, embora alguém tenha sido, alguém pode ter sido cometido um ato corrupto hoje e nunca mais ter cometido esse ato, e essa pessoa não pode ser considerada uma corrupta essencialmente, embora ela tenha tido acidentalmente uma atitude corrupta. Falar de um exemplo assim muito básico de corrupção, por exemplo, se eu deixo de pagar um imposto, se eu deixo de... Claro, e aí vem a questão dos princípios, a questão moral, a questão ética. Se eu faço algum tipo de maldade em nível de fofoca em relação a alguém, se eu puxo o tapete, para usar uma gíria, né? Se eu puxo o tapete de uma pessoa que, pelos mais diversos motivos, era uma pessoa que estava me perturbando, me incomodando, ou da qual eu tinha inveja, ou da qual eu tinha algum tipo de problema mal resolvido, né? Então vamos pensar, essa pessoa que eu ataco e que eu em relação à qual eu me manifesto de uma maneira negativa, digamos, em relação a essa pessoa, eu posso estar agindo de maneira corrupta, agindo contra uma ética que em princípio eu mesma traria comigo. Se eu sou cristã, por exemplo, e começo a praticar discurso de ódio, se eu sou cristã e começo a produzir atos anticristãos, se eu sou quaisquer que sejam, se eu sou uma pessoa que... Estou falando apenas no nível moral e no nível ético, juntando esses dois conceitos que são infinitamente complexos se a gente for analisar, mas digamos aqui para a gente se entender, né? Então, se eu sou uma pessoa que, do ponto de vista moral e ético, abandono os meus princípios para agir de maneira a conquistar determinadas vantagens, de determinadas benesses, a realizar determinados interesses que sejam particulares e que não correspondam mais à minha ética. Por exemplo, se eu sou cristão e fiz voto de pobreza, voto de obediência, voto de castidade e começo a romper com esses 3 votos, né? Se eu sou inclusive um clérigo, se eu sou uma pessoa religiosa que rompo com esses 3 votos, então, digamos, eu corrompi eticamente aquilo que era princípio para mim, aquilo que era fundamental para que eu conseguisse seguir. Quando a gente fala de cristianismo é muito interessante porque para os cristãos, eu falei agora sobretudo dos clérigos, mas vale também para os outros. Se no cristianismo Jesus Cristo, por exemplo, diz que eu devo amar a todos, amar o meu próximo como a mim mesmo, todas as vezes em que eu abandono esse princípio, eu corrompi a própria ideia de cristianismo, corrompi inclusive a ética, a moral, corrompi a base fundadora que me faz ser uma pessoa cristã. Então, num certo sentido, eu posso até dizer, deixei de ser cristã na hora em que eu abandonei esses princípios da minha religião. Ou, eu acho que no cristianismo é muito interessante falar isso, não é só uma questão de religião. Desculpem que tô com frio, tô arrumando aqui meu casaco, né? Mas não é só a minha religião, é também os princípios éticos e morais que constituíam essa teologia, essa religião, e que me faziam, portanto, ser uma pessoa que podia se autodenominar cristã. Isso é bem interessante. Então, quando a gente fala de ética e de moral, só resumindo muito rapidamente, quando eu falo de moral, eu estou falando daquilo que é aceito, daquilo que é básico, daquilo que as pessoas consideram que é fundamental para
conviver, para estar dentro de uma sociedade. A moral é isso, né? O conjunto dos costumes que nos forjam. E quando a gente fala de ética, a gente fala muito mais, e é por isso que eu quis falar da corrupção muito mais do ponto de vista ético, embora as duas coisas se misturem, porque quando eu falo de ética, então eu estou falando da forma como eu me construo, como eu me pergunto acerca da minha própria instauração como ser humano. Então, na hora que eu me pergunto como eu me torno quem eu sou, se a gente pegar, não quero falar de casos particulares, mas eu vou ter que citar um que essa semana está pegando muito, que é o caso da Flor de Lis. Quando a Flor de Lis, pastora, se pergunta como eu me tornei uma assassina, essa é uma questão. É uma questão que implica como eu corrompi o meu próprio processo. Essa corrupção não se deu de uma hora para outra. É claro que é possível que haja muitos aspectos que relacionados à sua história, relacionados à sua família, relacionados à sua classe social, relacionados ao seu desejo de poder, relacionados aos seus mais diversos problemas, às suas neuroses, às suas psicoses, aos seus dramas, as violências vividas, as violências perpetradas, sabe lá. A gente não sabe da vida íntima, da vida moral, da vida dessa pessoa no seu contexto íntimo, mas é um fato, ela pode se perguntar como ela e qualquer outro pode se perguntar como eu me tornei isso, como me tornei quem eu sou. Eu posso me perguntar, como me tornei uma professora de filosofia que dá aula no Instagram, como me tornei uma pessoa que sou capaz de fazer uma moqueca, como me tornei uma pessoa que sou capaz de construir uma casa, como me tornei uma pessoa que sou capaz de subir uma árvore, como me tornei uma pessoa que sou capaz de desviar dinheiro público, né? E aí a gente chega na dimensão política também da corrupção. Então, a dimensão retórica implica a estrutura dos discursos, de como a palavra transita na produção discursiva, na mídia, na igreja, no púlpito, na sala de aula, na esfera pública, no jornal, não importa. A dimensão ética implica a minha autorreflexão sobre aquilo que eu mesma vivi em relação à corrupção. E quando a gente fala de política, a gente está falando justamente de uma corrupção que vai infinitamente mais longe, porque aí a gente está falando de práticas de corrupção. Seja a corrupção passiva, aquela corrupção sobre a qual, digamos, as pessoas envolvidas com política fingem que não viram, e aquela corrupção ativa, que é a corrupção na qual você é agente. É a corrupção que você deixa acontecer e por oposição ou na continuidade da corrupção que você colabora para que ela aconteça. E continua se falando justamente de uma conspurcação, de uma decomposição, de um apodrecimento das relações políticas. E nesse caso, quando a gente fala de política, eu acho que a gente deve tomar ainda mais cuidado, porque quando a corrupção chega na política, ela já traz esses outros dois elementos que estão dados na dimensão retórica, que eu mencionei no começo dessa breve colocação, e da dimensão ética, que eu acabo de mencionar. Então a ética e a política são duas áreas, dois campos que têm uma continuidade. A gente consegue cruzar esses aspectos para a gente se entender, né, em relação a esse tópico. A ética e a política sempre andam juntas. Quando falta ética, falta política, mas mesmo assim continua a aparência da ética e a aparência da política. Nesse sentido, a gente pode até dizer que os elementos retóricos, discursivos, imagéticos, performáticos, eles continuam influenciando a política e enganando a população. Mas em termos muito simples e que todos nós conhecemos, a gente pode falar a gente pode dizer que a corrupção é o uso, ela está dada, ela acontece, ela é um acontecimento, né? Ela é uma prática, mas ela é sobretudo um acontecimento que se dá naquele momento em que um indivíduo faz uso da coisa pública, da república, da coisa pública, faz uso do Estado, faz uso da máquina estatal, faz uso da sua condição como sujeito do poder, faz uso do seu cargo de poder para benefício próprio. Então, no momento em que os indivíduos desviam recursos, no momento em que os indivíduos abusam, enfim, das suas formas de poder, em que eles aceitam propinas, no momento em que os indivíduos fazem rachadinhas,
no momento em que os indivíduos recebem dinheiro na sua conta, que é um dinheiro indevido, que recebem cheques na sua conta, no momento em que os indivíduos absolutamente não respeitam, inclusive, porque esse é um ponto fundamental, né? A pessoa pode receber dinheiro na sua conta, a pessoa pode, na posição de poder, usar o dinheiro dos funcionários, né? Roubar um pedaço do dinheiro dos funcionários, do salário dos funcionários, tratando como se fosse seu, né? Como se ele tivesse o direito de pegar o dinheiro desses funcionários. Nós estamos falando justamente de uma corrupção que se dá no nível da burocracia política, dos jogos de poder e das intimidades que se criam, e também das opressões e das manipulações e dos esquemas. A gente não tem não existe outra palavra para tratar disso, né? Os esquemas de abuso econômico, de violência econômica que são praticadas nesse nível aí dos jogos de poder que estão lançados na vida aí dos deputados, dos agentes diversos do poder. É absolutamente importante que a gente entenda, então, nesse sentido, uma corrupção que faz parte da ética, da moral, portanto, para falar em termos genéricos, do caráter dos políticos, que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Mas existe uma corrupção muito maior, que é a corrupção, que vamos chamar assim, é a corrupção sistêmica, que está dada num sistema político, e por isso mesmo essa corrupção sistêmica nos obriga a pensar que é absolutamente necessário fazer reformas políticas, seja no Brasil, seja em outros países, porque a corrupção existe em diversos países. E ela envolve instituições. Então, desde o funcionário público que aceita uma propina, até um sujeito que está num partido político que aceita também fazer desvio de dinheiro para os seus próprios bolsos. Isso é fundamental que a gente compreenda. Mas por trás disso tudo, por trás dessa corrupção política, por trás dessa corrupção que é também retórica, que faz parte da política, desse arranjo, né, a partir do qual as pessoas se organizam para levar vantagens próprias, né? Existe uma corrupção que é ética, que é do sujeito, que é da pessoa. E isso só acontece porque as pessoas, elas mesmas, nós, pessoas humanas, seres individuais, né? Nós somos sujeitos que nos criamos dentro de um determinado contexto. E eu acho, e essa é uma visão que eu tenho, que vocês podem contestar, que eu acho interessante da gente debater nessa, não estaria falando desse tom aqui de aula. Eu acho que a grande corrupção está no sistema econômico, político e social, que é também um sistema epistemológico. Então, eu entendo que o racismo é uma corrupção do pensamento, por exemplo, uma corrupção da nossa capacidade, por exemplo, de reconhecer o outro como um semelhante. Mas a corrupção também está, e aí a gente pode pensar no patriarcado como uma corrupção da percepção do outro como um sujeito de direitos, quer dizer, tratar as mulheres como sujeitos que merecem violência ou merecem ser discriminadas. Isso também tem um elemento de conspurcação, digamos, ali também apodreceu a ideia, o pensamento, né, humano. Mas se a gente pensar no capitalismo, fica muito fácil de ver, porque o capitalismo seria, nesse caso, uma forma conspurcada, uma ideologia, não apenas uma formulação política ou econômico-política, mas uma ideologia econômico-política que já nasce conspurcada, porque ela parte do princípio de que é ok, de que não há problema, de que não se deve questionar a exploração que se faz em relação aos seres humanos, às pessoas, de que não há problema em se atacar e se aviltar, em se violentar os corpos de mulheres, de trabalhadores, de negros, a natureza, de que não há problema em se maltratar o corpo de pessoas marcadas pelo signo da deficiência. É absolutamente importante que a gente medite sobre um conceito de corrupção
mais expandido. Um conceito de corrupção que diz respeito à nossa condição como seres humanos, seres que diariamente, assim, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas, somos seres que buscamos lucidez, que buscamos conhecimento, que buscamos esclarecimento, que buscamos reconhecimento, que buscamos, sobretudo, praticar o amor ao próximo, que é uma forma, digamos, mais religiosa e mais afetuosa de falar do reconhecimento em relação aos outros. A corrupção é aquilo que impede isso. E é curioso que ela venha sendo usada dentro de um espírito corrompido, ela venha sendo usada como guerra, né? A corrupção, sendo que muitas vezes ela e justamente no contexto dessa guerra, ela é o significante que permite construir uma guerra, a corrupção, que é ela mesma corrupta. Então, eu sugiro que a gente reflita sobre a corrupção nesse sentido mais expandido, porque pensando de maneira mais expandida, a gente consegue sair dessas armadilhas retóricas, sabe? Quando a gente para pensar que não é um partido lá, que não é um coronel lá, que não é um presidente lá, que não é uma primeira-dama lá, para usar um nome antigo, cafona, que não é um policial lá, que não é um sujeito que aceitou uma propina lá, mas que é todo um erro relacionado à produção de um sistema que envolve um sistema econômico e político, um sistema econômico e social, que envolve também uma epistemologia, que envolve também uma forma de pensar, que envolve também uma visão de mundo. Então, se a gente pensar por aí, talvez a gente consiga driblar a corrupção. É claro que as instituições têm que providenciar caminhos para que as pessoas que são seduzidas pelo desvio de verba, por roubar, né? Roubar, sabe lá, às vezes R$1.000, às vezes desviar, né? Às vezes R$1.000, às vezes R$3.000, às vezes R$100.000, às vezes 100 milhões, não importa. Dependendo da classe social, o ladrão, o corrupto, mais, digamos assim, tem desejos maiores e com quantias mais complexas. Mas isso é um problema, é muito sério, isso deve ser evitado e devemos lutar contra isso em nível institucional, ou seja, criar regramentos, condutas, controles para que as pessoas não façam isso. Mas, sobretudo, em um nível expandido, mais amplo, nós precisamos meditar sobre a nossa fissura em dinheiro, a nossa fissura em poder. Estou falando nossa no sentido também majestático, no sentido retórico. Vamos nos preocupar em entender a corrupção que atinge as populações, que atinge os governos, que atinge o nosso cotidiano. Vamos nos ocupar de entender a corrupção no sentido amplo, no sentido daquilo que é a regra estabelecida pelo sistema capitalista, que é um sistema que a gente conhece desde a passagem do feudalismo para cá, e um sistema que tem que ser superado, porque é esse sistema que implantou, digamos, em nível teofisiológico, em nível psicológico, em nível subjetivo, um desejo alucinado por poder, por capital, por dinheiro, que corrompem o sentido da experiência humana. E aí pensem também na corrupção, não apenas na corrupção por dinheiro, mas na corrupção por fama, na corrupção por poder, na corrupção por aparecer. Pensem nas pessoas que se conspurcam, que se sujam, que se destroem, nas pessoas e nos indivíduos e nos grupos, enfim, que hoje são corrompidos, conspurcados, apodrecidos, justamente porque não conseguiram sustentar uma perspectiva humana, uma perspectiva existencial, pela qual a gente consegue construir um sentido para as nossas vidas. As nossas vidas, que são vidas conectadas com as vidas dos outros, as nossas vidas que são conectadas com o sentido da natureza,
Parem e pensem naquelas pessoas que querem passar a boiada, conspurcando o sentido da relação entre seres humanos e natureza. Parem e pensem naquelas pessoas que absolutamente não estão preocupadas em construir comunidades, territórios, nações, países nos quais o bem viver seja o sentido. Então, parem e pensem nisso. Pensem em como a corrupção é infinitamente mais profunda. E aí meditem sobre a importância da gente transformar tanto as instituições quanto ao mesmo tempo transformar a nossa vida diária, a nossa vida particular, transformar a nossa alma dentro desse processo para que a vida possa ser melhor e mais bonita. Bom, obrigada, gente. Queria colocar essas questões. Como eu sempre digo, nas próximas aulas a gente vai melhorando as nossas conversas. E aqui já está ficando muito escuro e eu vou ter que deixar vocês. Semana que vem a gente vai se encontrar sábado de novo. Quero agradecer muito quem estava aí assistindo. Eu vou tentar deixar gravado no IGVT. E muito obrigada e um grande beijo. E a gente segue em frente tentando meditar junto sobre esses assuntos tão complexos. Um beijo, obrigada. Boa noite.